Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Pop Vinho Podcast? Eu me sinto pronta e politicamente acompanhada. Seja muito bem-vinda, Milka. Obrigada. Vou te deixar te apresentar para essa mulherada aí, para essas famílias que estão nos assistindo. Ai, Fábio, primeiro quero agradecer o convite. É muito legal estar aqui. Eu acho que a gente poder conversar e, né, eu acho que é uma oportunidade estar aqui numa cadeira onde muitas pessoas já tiveram, né, compartilhando. É uma honra, é um privilégio, né? Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito legal. E quem é Milka? Conta para nós. Então, eu tenho 35 anos. Não parece, né? Parece que... 20, 28? 20. Esses dias eu peguei um Uber e a gente falando, e o senhor falou assim, falando em dirigir, ele falou, você dirige? Aí eu falei, sim. Porque é uma ele empresa, falou, claro. Aí ele falou, não, é que eu pensei que você tinha uns 17 anos. Aí cheguei em casa bem feliz, né? Aí meu marido falou, sim, possivelmente ele usava óculos. Eu falei, usava. Falei, usava. Então não dá pra ir tanto, mas brincadeira à parte, tenho 35 anos, né? Sou casada, sou empreendedora, né? Trabalho na área da saúde, tenho meu próprio negócio há mais de 10 anos. Né? Então, hoje, particularmente, sou assessora parlamentar, né? Sou assessora do deputado estadual Nerio Carteiro. Decidi entrar na política fazem uns três anos, mais ou menos, foi a minha decisão, né? E tô aqui agora, né? Também sou pastora, né? Já atuo no social há muito tempo. Meu objetivo, se tu perguntar, Milka, qual é o teu propósito de vida? É ajudar as pessoas. Acho que todas as vezes que a gente pode ajudar, a gente pode construir, né, uma cidade, um estado, um país melhor. Então, hoje a Milka é uma pessoa que tem como propósito ajudar as pessoas. Muito bem. Posso te servir? Claro. Ui. Muito obrigada. Hoje a gente vai tomar um vinho daqui, ó, da Serra Gaúcha. Olha só. Tchim-tchim. Quero aproveitar e agradecer, então, meus patrocinadores. JC Soluções Hidráulicas Elétricas. Precisando de consertos gerais, um marido de aluguel. Olha aí. Chama Jacir, seja lá para tua igreja, para tua casa. Jacir me salva muito aqui. Bocati, agradecendo então seu Júlio, Denilson, muito obrigada, sempre minha mesa, as minhas conversas, nas minhas recepções. Ótica Veneza, essa sim, às vezes até debaixo do chuveiro, e quando eu vejo, eu entrei, eu digo, nossa! Nossa! Ah, sim, esse aqui não precisa lavar. MS Produções Audiovisuais, Mateuzinho, sempre me acompanhando, né? Me trazendo o meu melhor ângulo. E Marielle Trentin, cuidando de minha sobrancelha, mas isso aí é antiga. Isso é minha amiga de infância. Que delícia. Então é muito bom ter essas relações Com de certeza. amizade longas, onde a gente foi acompanhando uma outra a crescer, a mudar. Ela mudou de país, voltou, agora as duas com filhos, enfim. E ela agora cuidando, então, da minha harmonização da sobrancelha com o meu rosto, né? Então, pra você que tá me olhando e tá achando que eu tô cada vez mais bonita, a dona Marielle Trentin é a culpada. Já sabe o caminho. Então, ouvi dizer que tu te surpreendeu com a quantidade de votos que tu recebeu, ainda que sem uma grande estrutura por trás de tudo isso, né? Conta pra nós um pouco essa história de como é que foi essa tua primeira experiência como candidata, né? Sim. Então, foi uma experiência, sabe, Fabi, bem... acho que todo o processo que a gente passa é muito importante, porque às vezes a gente olha de fora, né? Porque às vezes a gente eu já acompanhei, às vezes, campanha de outras pessoas e tal, mas nunca eu, Milka,
sendo candidata, né? Era os outros. Uma coisa é vender os outros, outra coisa é você. E então foi em torno de as eleições foram 2024, ali final de 2022, eu comecei a ter um sentimento diferente, assim, eu nunca tive nenhum envolvimento político como candidata ou como assessor, enfim, nesse sentido, nem familiar, nem nada político. Mas algumas situações, né, foram marcando. Eu sempre trabalhei muito forte no social, sempre trabalhei muito com pessoas. E chega um momento que tu pensa, que é o que aconteceu comigo, né? Eu pensei assim, eu sinto que eu posso fazer mais. Sabe quando tu tá com aquele sentimento no teu coração, que tu pensa assim, eu tenho que fazer mais, né? Parece que tá num... E eu entendi que a política, ela pode servir a comunidade, ela pode servir, você tendo um olhar de maneira correta, ela pode, né? Você pode criar políticas públicas. E era isso que eu pensei, não, pera, eu posso fazer mais. E aí foi onde eu decidi estudar. Fiz uma pós em gestão pública, outra em ciências políticas. E aí ali na pós eu falei, Te apaixonou. não, cara, é isso, eu tenho que ir. E aí foi onde eu cheguei pro meu esposo e falei, olha, eu quero ser candidata a vereadora. Ele falou, mulher, da onde, né? A gente com alguns amigos e todo mundo... Mas todo mundo falou assim, não, se tu sente, a gente vai apoiar, vai estar junto contigo. Só que, ao mesmo tempo, é um desafio, porque não é só de desejo, né? Tem todo um envolvimento. E hoje as pessoas falam que não envolve dinheiro. Envolve muito dinheiro, né? Até se você olhar os vereadores que foram eleitos aqui em Caxias, as prestações de conta, nenhum fez uma campanha com menos de 20 mil reais. E eu tô sendo bem, né? Assim, então... envolve muitas coisas, mas ali eu tive amigos, pessoas que abraçaram a causa e a gente foi, né? Trabalhava o dia inteiro, fazia quando dava, no final de semana, e eu fiz 865 votos, né? Hoje, para a nossa cidade, né, em torno de 300 e poucos candidatos, eu fiquei em 64. Entre todos da cidade, assim, né? Então, fiz uma votação. Para quem não tinha nenhum envolvimento, acredito que ficou muito... E eu sou muito feliz pelos 865 pessoas que votaram em mim, né? Que acreditaram, né? E eu sinto que essas pessoas me motivam a continuar. Saber que elas acreditam naquilo que eu acredito, naquilo que eu defendo. Então, foi ali que eu decidi, né? Foi o início, né? Porque ainda a gente tem... mais um caminho para trilhar e com certeza vamos chegar lá. E tu és aqui de Caxias? Sim, nasci aqui. E aí, eu, embora simpatize muito com a política, enfim, e busco saber, entender, é muito diferente eu daqui e tu de dentro. São óticas muito diferentes, né? Então, na tua ótica, olhando para Caxias do Sul, para essa cidade maravilhosa, um clima nem tanto. Hoje sim. O que te inspira nessa cidade a fazer ainda mais? Olha, eu acho que, primeiro que a nossa cidade é a segunda maior cidade do estado, né? Então, ela tem... Hoje a gente olha, a gente vê quantas pessoas... Eu tive o privilégio de nascer aqui, mas quantas pessoas escolheram Caxias, né? Como seu lar, né? Como seu lar, e hoje constroem suas famílias, né? Então, eu acho que Caxias, ela tem muito ainda para crescer, muito para desenvolver. Ela é uma cidade acolhedora. Às vezes as pessoas falam, nem tanto em pessoas, né? Mas eu acho que, como cidade, eu acho que em qualquer lugar que tu vá, tu sempre vai encontrar alguém que vai te acolher, né? Então, eu acho que Caxias, o clima não ajuda muito, mas é uma cidade, se a gente for ver, é uma cidade limpa, comparada em outros lugares. A gente tem muitas coisas para melhorar, com certeza, mas ela é uma cidade limpa, ela é uma cidade organizada, porque às vezes, eu falo assim, a gente é tão acostumado com aqui, que a gente tem um olhar. Mas quando a gente sai daqui e a gente vai para outros lugares, a gente pensa assim, cara, a nossa cidade não é assim, né? Então, eu acho que Caxias, ela é uma grande cidade, eu acho que ela sim precisa crescer, precisa ter olhares em algumas coisas, como a educação, saúde, que a gente sabe que
não só em Caxias, mas em qualquer estado, qualquer cidade que você for, são áreas bem desafiadoras, mas ao mesmo tempo acho que a nossa cidade tem crescido, né? Eu estava falando com pessoas essa semana, olha, aquilo que a gente está presenciando agora no Natal, né? A quantidade de pessoas que já vieram para Caxias para ver o Natal, para ver a decoração. E modéstia à parte, que eu não tive nada a ver com isso, mas ficou muito lindo. Ficou. Realmente, um projeto do Nespo. Podia estar falando besteira aqui, ó, viu? Mas ele ficou um bom tempo em Gramado, enfim, né? Então, teve ele uma boa escola, que Gramado é incrível. Com certeza. Mas ficou ficou maravilhoso. E aí a gente olha, claro, porque assim, sempre vai ter coisas para melhorar. Mas eu penso que a gente também precisa olhar as coisas boas e valorizar e olhar aquilo ali, o quanto a nossa cidade também avançou nessa questão, né? Caxias, uma das minhas grandes queixas é que Bento, Flores da Cunha promovem muitas coisas como lazer, não falando em festa, falando em lazer familiar. Sim. Né? Eu posso ir lá com marido, mulher, mãe, pai, filho, amigos, enfim, em toda a vinícolas, barzinhos, enfim, há uma grande possibilidade. Caxias tem exatamente a mesma natureza, né? Os mesmos árvores, as mesmas... E nunca olhou para isso. Então, eu vendo agora esse projeto do Natal sendo feito aqui em Caxias, eu jamais teria esperado. Sim. Eu esperava que Bento fizesse algo assim, né? Então, eu fiquei muito feliz por essa... Talvez só o primeiro passo, não sei, né? Eu tô longe da política de quem decide ou enfim, sobre isso. Mas eu fiquei muito feliz com isso. Quantas e quantas famílias se moveram para estar consumindo isso que é gratuito. Sim. Né? Mas então, não só gira uma economia de Caxias do Sul, mas o quanto uma cultura familiar é investida, né? Temos lá a roda gigante. Todas as vezes que eu passei por ali, era filas e mais filas. Então, quantas pessoas saíram das suas casas para trazer uma possibilidade de divertimento em família? Sim. Quantos e quantos carros que estariam passando ali, ó, só rapidão para ir para casa, param para fazer uma foto, para fazer um Reels, para, enfim. Não, e quantas vezes tu tá assim, ó, com o dia, aquela loucura, aí tu passa por aquilo ali e vê aquela coisa, né? Eu não sei se tu chegou a ver, mas eu vi uma família que fez uma revelação do sexo do bebê lá. Não vi? Aí eles fizeram à noite com as luzes acesas, assim, foi muito legal, sabe? Então aí... ligaram os negócios da cor e tal, e fizeram lá. Então, assim, olha que oportunidade que proporcionou para aquela família, né? E eu posso estar errada quanto a isso, mas, de certa forma, trazer esse movimento, essa movimentação para o centro da cidade, de certa forma, também afasta a criminalidade. Porque, ok, tem mais pessoas circulantes nesse horário, mas são horários da noite... que aquilo tudo estava vazio, né? Então, sei lá, para furtos, para, enfim, é muito melhor estourar o vidro de um carro que não tem ninguém vendo, ou tu tem pessoas transitando. E estou vendo um policiamento muito grande nessa função toda. Também achei muito legal. Eu acho que somou muito. Enfim, né? Nasci aqui, nunca imaginei que teríamos um Natal assim em Caxias. Eu também não. Né? Porque a gente fala assim, Natal, Gramado, a gente tem umas referências, né? E até esses dias eu brinquei, eu falei assim, agora as pessoas podem vir para Caxias. Né? Vem pra Caxias, você também. Caxias, né? Então, assim, tem isso, e isso é muito legal, né? Então, assim, acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, precisa investir em outras coisas. Mas a gente tem que investir também na cidade, né? E claro que nem
Hoje, a gente, falando de verbas, a gente sabe que tem coisas que são destinadas à educação, à saúde, que são destinadas àquilo ali, que você não pode pegar aquele valor e colocar em outro lugar, né? Então, acho que Caxias ganhou muito com essa decoração, assim. E a gente também, né? Claro. Com certeza. Caxias tem uma mentalidade, né? De trabalho. Com certeza. De certa forma, a prefeitura trouxe um lazer, uma leveza, que talvez isso vai entrando na cultura caxiense, de que, sim, óbvio, trabalhar é importante, sim, óbvio, a gente quer dinheiro, a gente quer melhorar, a gente quer poder ter uma qualidade de vida melhor, mas que a gente possa se divertir nesse processo também, que seja gostoso esse processo também, né? Não focar apenas em enriquecer para guardar no bolso, no banco, ou enfim, no carro, e sim curtir essa busca por melhorias e trazer bons encontros, boas convivências, boas relações familiares, entre amigos, enfim, né? Não importa. Sim. Mas eu acho que foi um grande passo da cidade, trazendo essa inspiração de... Sim. Trabalho é bom, mas o relacionamento precisa acontecer, né? Entre pessoas. Eu achei muito legal. E com certeza, porque o povo, eu costumo dizer que eu não conheço um povo que trabalhe tanto igual o povo daqui, né? Que é o povo que acorda cedo, né? Então, isso também é, né? E aquilo que a gente falou, é gratificante você chegar e você olhar e você ver, eu trabalho, mas também tenho né? Esse olhar E é isso, hoje a gente vê as pessoas falando, né? Hoje eu vou sair do trabalho, vou com a minha família lá pra praça. Isso! Eu vou fazer isso. Então, assim, isso também tem trazido isso. A união das famílias, e isso é muito importante, né? A gente teve ali no Manhã Bosco, grande evento, lindo, feito com capricho, com dedicação. Eu tô muito feliz com a cidade. Não é só elogios, a gente pode melhorar em muitos aspectos. Em muitas coisas. Mas se a gente foca sempre só na crítica, não compensa, né? Então, tá realmente lindo. Lindo, E o que tu percebe, entende das questões de educação aqui para nossa cidade? Cara, eu acho que a gente precisa ter um olhar, né? Eu entendo que a educação ela é a base de tudo, né? Porque hoje o maior poder transformador é a educação, né? Se tu quer mudar o mundo, enfim, é a base dali. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né? Hoje a gente vê que também chega muitas pessoas de fora, então isso também é um desafio, né? Principalmente para os professores, que também têm um desafio muito grande. Hoje, eu já fui professora, hoje não atuo mais, mas a gente sabe que é um desafio que precisa ter esse olhar, né? Precisa se abrir novas escolas, né? Agora foi assinado um projeto para a construção de 31 novas escolas infantis, né, em Caxias, mas ainda para a quantidade que se tem, ainda é pouco, né? Escolas infantis, mas a gente precisa de escolas municipais, a gente precisa, porque hoje a quantidade de pessoas que chegam de fora para agregar em Caxias é muito grande, então isso também acaba. Eu acho que precisa ter esse olhar, mas também não se constrói uma escola da noite para o dia. Então, eu acho que a educação são muitos desafios, eu acho que a secretária, enfim, as pessoas que estão lá têm que botar muitas coisas na mesa para conseguir construir, né? Agora, com esses desafios dos nonos anos, né? Ainda está num processo. Como assim os nonos anos? Então, algumas escolas do município, elas, a partir de 2026, o projeto é esse, tá? A partir de 2026, algumas escolas sairão, em vez de elas fazerem o nono ano no município, elas serão direcionadas para algumas escolas do estado, né? Então, ainda está nesse processo.
Foi feito algumas audiências públicas, porque alguns pais, enfim, não concordaram muito com o processo, porque as escolas foram direcionadas, né? Então, por exemplo, meu filho Vai ser que estuda seja longe. no Angelina e ele vai ter que ir para o Evaristo, por exemplo, né? Então, ainda está nesse processo, mas o último caminho que a secretária falou seriam esses, né? Ainda não foi decidido, mas ainda está nesse processo. Então, eu penso que precisa se encontrar caminhos para que consigam, né, atender não só alunos, mas também os professores. Por que isso? Por falta de espaço nas escolas? Quantidade, porque a quantidade de educação infantil, para se entrar hoje no município, o município diz que é uma quantidade altíssima de crianças que tem. Então, tipo, às vezes chega e aí também não tem. Então, quem vem de fora precisa ter vaga, ou quem já está aqui. Então, o número de educação infantil ali, séries iniciais, é muito maior do que... Já tem, né? Porto Alegre também já fez essa troca, mas fizeram em poucas escolas, mas eles pegaram os 6º anos em vez dos 9º, né? Pegaram a metade. Então, eles estão nesse processo. Mas eu acredito que a gente precisa ter um olhar para a educação, não somente para o aluno, mas para o professor. Acho que a gente precisa ter estrutura. É uma das coisas que eu acredito muito, porque hoje a gente está aqui com essa estrutura maravilhosa. E a gente sabe o quanto isso é importante. E para um professor dar aula na escola, ele ter uma sala, ele ter um material, ele ter isso também é importante para que a qualidade dele de aula seja importante. Então, eu sou filha de professora, né? Minha mãe trabalhou a vida toda como professora, ela é psicopedagoga, trabalhou muito com classe especial, mas também deu depois aula para turmas de 1º, 2º, 3º, 4º ano, né? Então, ela já é aposentada hoje, né? Mas já há muito tempo a educação não está sendo olhada com a importância que tem, né? E a gente precisa, e é isso, eu também venho dos dois lados, tanto do lado do meu pai e da minha mãe, eu venho de tias professoras, e aí motivou também que eu acabei entrando na licenciatura também. E eu sempre tenho esse olhar, né, e essa é uma das bandeiras que eu sempre quero olhar, porque eu acredito que a educação é a base de tudo. Se você tem uma educação sólida, em estrutura, você vai, né, avançar em todas as outras áreas. Então, o resto vai sendo consequência, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, para o ensino, mas para a estrutura também. Acho que são duas coisas muito importantes que precisa ter um olhar. Eu percebo, não só falando de questões políticas, né, mas puxando para as famílias, de forma geral, as professoras não têm apoio nem de um lado nem do outro, né? É cobrança de ambos os lados, mas não há um apoio. Então, os pais querem... ainda não entenderam, de forma geral, qual é o real papel da professora na vida do seu filho, né? Então, a professora serve para quê? Para ensinar português, a matemática, ensinar a criança a escrever, sobre ciências, sobre... Enfim. Agora, educação básica... Caráter, espiritualidade, respeito. Isso vem de casa. Ok, a escola pode contribuir com isso, trazendo boas práticas. Sim, mas não a base, né? Mas não é uma obrigação. Agora menos, mas há tempos atrás teve umas grandes polêmicas ali sobre educação sexual, né? A escola entra com isso, não entra com isso? Qual é o tom que se fala? Não sei qual que é a tua opinião sobre isso. Olha, eu acho que... Aí vem de novo, acho que tem coisas que precisa vir de casa. Porque eu acho que às vezes, qualquer coisa que você vai fazer, você vai colocar também a tua opinião, né? A gente tá aqui, mesmo que eu for te explicar algo, eu vou te trazer a minha opinião, né? Eu acho que como qualquer lugar, então, eu acho que essas questões são questões delicadas que precisam vir de casa. Porque eu vou ensinar o meu filho de acordo com aquilo que eu acredito. Aquilo que é uma verdade para mim, Aquilo que é uma verdade para mim, tu tem a tua verdade, o Matheus tem a verdade dele, e a gente precisa
eu tenho a minha verdade, tu tem a tua, e cada um tem a sua verdade, e a gente sempre vai defender a nossa verdade. Então, eu acho que isso é uma das coisas que precisa ser de casa, né? Porque é uma questão delicada, mas também mostrando que, olha, isso é aquilo que a gente acredita aqui na nossa casa, mas lá na casa da Maria, do João, Sim, do vizinho aqui, essa é a base dele de família, a gente respeita. Então, acho que isso são coisas que a gente precisa. Só que eu acho que hoje as pessoas, elas querem muitas vezes impor a verdade delas. Mas sem se responsabilizar por isso. Isso. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo muito para as pessoas, eu falo assim, quando você fala uma coisa, eu digo assim, você tem que ter culhão para assumir aquilo ali que você tá falando. Então, e hoje a gente vê pessoas que às vezes elas falam, elas defendem algo, mas na hora que precisa defender mesmo e tal, opa, né? Então, assim, e é isso, você tem que ter a sua verdade, acreditar na sua verdade e defender. Porque eu posso ter minha verdade, você pode não gostar. E tá tudo bem, entende? Só que hoje a gente vive num mundo onde as pessoas, elas querem impor a sua verdade. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Acho que a gente precisa ensinar isso, né? Eu entendo que essas questões, principalmente quando envolve questões religiosas ou sexuais, tá tudo certo a escola tocar nesses assuntos. Acho que isso é importante. A gente vai entrar na aula de biologia, a gente precisa entender sobre o corpo humano, enfim, né? De onde vêm os bebês afinal. Isso então, aí. isso é curricular. Com certeza. É pauta, é parte. É um assunto que precisa estar ali. Isso aí. Agora, se eu não ensinar a minha filha sobre, sei lá, sua menstruação, sobre os limites com o seu corpo, se eu não ensinar o meu filho sobre dentro do que eu, né, do que a nossa família entende, acredita, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, eu não posso buscar essa responsabilidade na escola. Com né? certeza. A criança ela vai aprender ou em casa, ou na escola, ou na rua. Todos os assuntos. Sim. Mas eu entendo a escola sendo muito culpabilizada por questões que são familiares e não da escola, né? Então, pode ser que um ou outro livro não tá de acordo com aquilo que eu ensinaria? Pode ser. Eu, família, posso lá dizer, ô escola, que livro é esse? Né? Acho que é uma conversa que pode acontecer. Mas eu não posso culpabilizar a escola por algo que eu não estou entregando em casa. Porque mesmo que a escola ensine, sei lá, algo que eu não concordo, sei lá, sobre qual for o assunto, eu posso chegar lá para meu filho e dizer, Antônio, olha só, ok, no teu livro, na tua escola, falou desse jeito, falou assim, mas na visão aqui de casa, é assim, assim, assim. E aí, essa criança vai ter o poder de dizer, ó, lado A, lado B, vamos ver o que para mim faz mais sentido, e assim vai formando o seu caráter, e acho isso válido, inclusive, para que a criança não seja só imposta as crenças da sua família, porque às vezes as nossas famílias têm suas limitações, que às vezes o mundo traz praticidades, traz soluções que a nossa família às vezes não vai trazer. Mas se eu, enquanto pai, enquanto mãe, não tenho essa comunicação, não tenho essa troca com o meu filho, eu não tenho como cobrar de qualquer outro órgão, né? É que eu penso que o que acontece? Hoje a gente vive onde as pessoas, 90, sei lá, uma grande quantidade, uma parcela, elas olham para quê? Para o recurso financeiro. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Então, aí eu vou compensando meu filho no celular, na roupa e tal. E aí eu não tenho mais isso de sentar aqui e conversar e isso ensinar. E aí é realmente isso. Aí eu vou cobrar da escola algo que não é o papel dela, né? E aí o que acontece? Quando se é pequeno, lá na educação infantil, é uma coisa, entende? Tu vai crescendo, tu vai... Agora, quando ele já tá lá no 6º, no 7º ano, que ele começa a pensar, que ele começa, né? E aí, como que vai ser? Entende? Então, assim, eu acho que, com certeza, isso é muito preocupante. A gente precisa ter esse olhar, as pessoas precisam ter esse olhar, entender qual é o papel
do pai, da mãe, do responsável, qual é o papel da escola, porque se cada um consegue fazer o seu papel, as coisas vão acontecer. É a mesma coisa que numa empresa, uma pessoa que ela se sobrecarrega de uma função, ela não vai conseguir dar o melhor dela, né? E assim como, então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter, acho que isso é muito importante, o pai precisa entender, o pai e a mãe precisam entender qual é o papel deles, a escola precisa entender o papel deles, e assim vai para que a gente possa desenvolver uma sociedade mais, né? Então, isso é muito importante. A gente estava falando nos bastidores, né? E casa muito com isso. As pessoas votam por uma obrigação, o voto é obrigatório. Elas não sabem quem votaram, por que votaram, mas reclamam. Vamos trazer para esse povo de casa o que um vereador faz? Qual é a função de um vereador? O que eu posso cobrar do vereador que eu não lembro que eu votei? Então, o que é importante, né? Hoje, às vezes as pessoas acham... Porque, assim, o papel do vereador, o vereador, ele não pode, por exemplo, criar nenhum projeto de lei, nada que envolva recursos. Então, aí que é o executivo que vai... Então, assim, o vereador já não pode criar um projeto que vai gerar custo para a prefeitura. Então, assim, aí às vezes as pessoas cobram algo que não que tem não fundamento. cabe, entende? Então, assim, qual é o papel do vereador? Fiscalizar. Tem uma situação, a gente falando da educação agora, na educação, tem uma situação na saúde e tal, o vereador pode, né, por lei, que na minha rua não tá funcionando, não sei o que, sei lá. Ele pode fazer esse papel de fiscalizar, ele pode fazer o papel de legislar, tem as leis do município, ele vai gerar novas leis, novos projetos. O que ele não pode fazer é gerar recursos custos, né, para o município. Mas isso, tem uma situação lá na rua, por isso que, né, qualquer pessoa pode ir na Câmara de Vereadores, né, pode bater no gabinete de um vereador, pode pedir ajuda, né, nessas questões de demandas, enfim, né. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar, porque, assim, hoje, e é exatamente isso, Fábio, que tu trouxe, as pessoas, elas só lembram na época ali, elas não lembram quem elas votaram, e elas não entendem a importância, porque os 23 vereadores que estão lá, cara, eles vão determinar as leis para ti, eles vão determinar o que os teus filhos vão estudar na escola, eles vão determinar a saúde, eles vão... Entende? E às vezes as pessoas, elas não têm esse olhar, elas não entendem isso, elas não veem essa importância. E às vezes ela fala assim, eu não vou me envolver. Só que o teu não envolvimento já é um envolvimento. Porque o que acontece? No momento que você se cala, no momento que você não se posiciona, outra pessoa vai se posicionar por você. Então, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquele perfil e tal. Tudo bem. Tudo bem. Agora, se você não votar em outra pessoa e não procurar, aquela pessoa vai entrar, você gostando ou não, ela vai te representar. Entende? Então, assim, é isso que... E aí são 4 anos. É isso aí. Então, assim, isso é importante, você ter esse olhar. Você precisa olhar o que os vereadores estão fazendo. Né? Hoje você vai lá, quais foram os projetos que já foram criados? Então, assim, isso é importante. Qual é o vereador que eu votei? Né? Ele não foi eleito, então quem eu vou cobrar? Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Quem é que eu escolho para vereador? Isso aí. Eleito, desses 23, quem é aquele que eu vou... focar e saber o número. É isso aí. Eu preciso cobrar. O Instagram. Eu preciso cobrar, eu preciso olhar, entende? Então, assim, existe uma diferença entre eu não gostar de política, porque eu penso assim, você não precisa gostar, porque existe aquele que é o político, existe aquele que vive disso, existe o assessor que tá ali para auxiliar o político, mas existe uma sociedade que coloca os políticos lá dentro. Então, você precisa saber o que acontece. Ninguém entra sem voto, né? Ninguém entra sem voto. Então, assim, a gente precisa entender. Você não precisa passar o dia inteiro assistindo sessão da Câmara, vendo no jornal, mas você precisa entender e procurar saber o básico. Porque se você não votar, alguém vai assumir o lugar. Entende? Então, assim, eu vou anular. Vai anular, outra pessoa vai estar lá. Então, assim, de alguma maneira... Vamos entrar nisso. Votos nulos, votos brancos. E aí?
os votos brancos e nulos não contam, né? Mas eles... Alguém Dão vai voz entrar pra lá, outras pessoas, vai né? dar voz para outra pessoa. Então, eu preciso entender isso. Eu não gosto da Milka. Tudo Beleza? bem. Vota Vota na no- Fábio, entendeu? Eu não gosto da Milka e nem da Fábio. Beleza. Não No vai votar Mateus. em ninguém? Vota Não, no aí, Mateus. tipo assim, não gosto de ninguém. Então tá. Beleza. Aí vai entrar aquela pessoa que... Não tem nada a Não ver tem nada com a os ver. teus princípios, com Isso aí. o que tu gostaria que fosse feito. Porque eu entendo que a gente precisa ter um olhar, assim. Existe aquela pessoa que ela decidiu hoje que ela vai ser candidata. Às vezes, por questões que não é de servir a comunidade, ou às vezes porque alguém disse pra ela, Vai lá. entendeu? Olha, eu acho que tu tem cara, Tu tem perfil. tu tem perfil. Porque hoje, os partidos, enfim, né, eles precisam fechar uma nominata, né, de 23, 24 vereadores para concorrer. E nisso tem as cotas das mulheres, aquelas coisas todas. Então, eles precisam colocar gente. Então, você tem olhar, você tem isso. Então, assim, você precisa olhar para alguém e ver quem é essa pessoa. Quem é a Fábio? Quem é a Milka? Né? O que ela faz? O que ela era... O que ela é ela fez antes da até política, agora, né? entendeu? Antes, O que ela fez antes, qual é a ideia dela? Qual é a proposta dela? Mas como que ela vai fazer isso? Porque às vezes Legal, a gente ideia vê... é boa. Mas Mas ela é aplicável? Isso aí, entendeu? Então, assim, porque às vezes as pessoas, elas falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu vou construir aqui, vou trazer a Disney pra Caxias do Sul. Mas não é a verdade. Eu acho que a Como? gente... Com que dinheiro? Em que espaço? Então, a gente precisa olhar para as pessoas e ver quem elas são, quais são os projetos dela, o que ela pensa. E você... Ninguém é perfeito. Não. Ninguém é perfeito. Mas você precisa encontrar alguém que defenda aquilo que você acredita. Sabe? Eu acho que isso é muito importante. Como qualquer coisa, a gente tem aquela pessoa que gosta do vinho que eu gosto, tem aquela pessoa que torce para o mesmo time que eu. A gente vai tendo afinidades e precisa ser a mesma coisa. Na política, você precisa encontrar alguém que defenda e que acredite, né? Eu tenho um posicionamento que talvez tu não concorde. Talvez você me cancele, não sei. Mas eu penso que um político, seja ele o presidente da república, seja ele o vereador, o governador, enfim, ele não precisa ser meu melhor amigo. Eu não preciso trazer a pessoa pra comer um churrasco no domingo comigo e tomar um vinho do Boccati, entendeu? Eu preciso entender dentro da forma que aquela pessoa funciona, pensa, as estratégias, enfim, que essa pessoa está apresentando. Dentro de tudo isso, o quanto, não só eu acredito que a maior parte daquilo tudo vai fazer bem pra mim ou condiz com aquilo que eu acredito, mas para o todo, né? Então, quando eu tô falando, sei lá, de prefeito, de vereador, eu vou pensar na minha cidade, Caxias do Sul. Então, para Caxias do Sul, eu entendo que essa vereadora, essa prefeita, sei lá, que eu tô votando, dentro daquilo que eu desejo para Caxias do Sul, são as pessoas que mais chegam próximo a isso? Sim. Mas aquela ali, sei lá, é do mesmo time que eu, da mesma religião do que eu, o cabelo não sei o quê. Mas passei no mercado e não me cumprimentou. Mas ela sabe que você existe na fila do pão? Não sabe, linda. Entendeu? Isso vale pro presidente da república. Então, eu vou votar no presidente, porque o que eu achei mais bonito, o que se veste bem, o que... Não! O que sabe assar melhor o churrasco? Não, talvez eles nem saibam assar o churrasco. É sobre, nessas propostas, nesses planejamentos, nessas estratégias, nessa equipe que tá por trás, qual deles vai, pelo menos em teoria, fazer algo mais parecido que eu desejo para o meu país. Isso aí. Mas aí, sei lá, ele não gosta das moças que usam vestido rosa. Ele não é meu amigo. Ele nem precisa saber que eu existo. E aí as pessoas carregam, em partes, uma alienação total de nem sei com quem eu votei, ou em partes, trazendo para uma intimidade, um pessoal que também nunca vai existir.
Não importa quem seja o presidente da República, a probabilidade de ele nunca saber quem que é a Fabielle Marcon Brandalize é gigantesca. Seja um homem, seja uma mulher, não importa. Então, eu não posso fazer o meu voto votando num amigo, votando num inimigo. É uma intimidade que não existe. E da mesma forma, eu não posso me calar e não votar, entregar esse meu poder para outras pessoas e passar 4 anos reclamando. E na maioria das vezes, quem passa reclamando é quem não votou. É sobre isso. Né? A maioria das vezes. E tu sabe que isso é muito importante. Eu tenho uma pessoa que ela me marcou muito na época da campanha, assim, na finaleira, assim. Ela me ligou, ela disse, olha, Milka, eu sempre te acompanhei, enfim, pelo social, por aquilo que tu, né, sempre fez. E ela disse, de um tempo pra cá, eu fiquei olhando o teu posicionamento político, aquilo que teu trabalho e tal. E ela disse, isso me fez votar em ti. Ela disse, não pela pessoa Milka amiga que eu conheço, mas pela pessoa com posicionamento e tal. Então, assim, isso é importante. E é bem isso, as pessoas, as que mais reclamam, a gente estava esses dias numa conversa, assim, né? E uma pessoa reclamando, eu falei, quem você votou? Só entre Tipo, nós. só entre nós. Qual foi teu voto? Quem tu votou? E a pessoa falou, não sei quem. Eu falei, não, quem tu votou? Ah, não lembro, faz 4 anos. Aí eu falei, Não, mas peraí. não. Eu disse, tá, né? Porque agora, o ano que vem é época de eleição, né? Aí, deputado e tal. E aí eu falei pra pessoa, quem você votou? Ela disse, não sei o quê. Eu falei, não, tu tá reclamando. Eu disse, por quê? Aí é bem isso, você não precisa ser amigo íntimo e tal. Mas hoje tem Instagram, você pode mandar uma mensagem, você pode... Né? Então, assim, o que é? O que você destinou pra minha cidade? Sabe? O que você fez? Até esses dias a gente estava numa reunião com um deputado e... agora fazendo uma propagandinha. A gente conversando... É agora a propaganda, Matheus. E a gente falando com uma pessoa, né? O Neri, o deputado, ele foi o deputado estadual que mais mandou emendas para Caxias. Então, assim, e aí, eu falando com essa pessoa, a gente falando sobre saúde, né? E a gente entrando sobre, né? Eu posso falar... Gente, eu falo do Neri, que é meu chefe, né? Então, eu posso falar dele. Mas, assim, a gente falando sobre isso. E aí, a pessoa falou, porque ninguém... A conversa era essa. Nenhum deputado mandou nada para Caxias. Epa! Aí eu falei, não, peraí. Aí falando da pandemia, né? A gente falando da pandemia. Eu falei, só um pouquinho. Eu disse assim, você não pode falar que nenhum mandou. Eu disse, eu não posso falar dos outros. Eu falei, eu vou te falar. Meu, disse assim, você sabia que... Eu disse, na época da pandemia, você sabia que o Virvi Ramos fez o Hospital da Campanha? Ela falou, Eu falei, você sabia que o Neri mandou 700 mil? Não sei o quê. Eu falei, ela falou, não sabia. Eu falei, pois é, mandou. Então, assim, você sabe que outros deputados encaminharam? Então, eu falei assim, você precisa olhar isso. Qual foi o olhar das pessoas? Quem é deputado hoje, federal, senador, do nosso estado? O quanto eles olharam para a nossa cidade? O quanto eles olharam para o nosso... É isso. Não é porque a pessoa é amiga do fulano. Não é porque a pessoa tá lá naquele partido. Não. A gente tem que aprender. Eu costumo dizer assim que a política ela precisa ser racional e não emocional. Agora, te ouvindo falar, me lembrei de algo que me dói assim, ó, na alma. Na eleição para governador, eu ouvi de muitas pessoas. Uma razão nada lógica e nem óbvia do motivo do seu voto ao nosso atual governador. Que é bonito. Cara, o que implica? O que implica capacidade com a beleza, pessoa né? ser bonita ou não ser bonita? Porque vai estar representando bem o nosso estado. Amado, isso aqui não é Miss Universo. Não é nem Miss Rio Grande do Sul. Mas tu sabe que tem uma pesquisa que agora eu não vou saber te falar exatamente os dados, mas é como as pessoas escolhem os candidatos. E a beleza, a expressão, tudo isso conta muito mais do que a competência. Alô, Caxias do Sul! Próximas eleições para vereadora, eu não estarei concorrendo, porque senão... minha beleza... Eu não darei chance para vocês, tá bom? Pelo amor de Deus. É de uma burrice
e pode me cancelar, de uma burrice absurda. Porque eu posso escolher, sei lá, o meu date pela beleza? Posso, super posso. Eu posso escolher meu namorado só pela beleza? Já boto em dúvida. Porque aí vai ser meu namorado. Não é só beleza que vai contar. O meu marido... jovem para sempre. O meu marido, só por beleza, eita, menos ainda. Né? E tem muitos outros valores que precisam entrar nesse rolê. Cara, qualquer pessoa que não vai ter esse grau de intimidade comigo, a beleza pouco me importa. É isso aí. É a competência, né? E é a última coisa que as pessoas olham. Então, assim, às vezes, esses dias eu falo uma pessoa, eu falei assim, você já viu quando uma pessoa ela tem uma postura, ela fala bem, ela não te... Ela fala, e não tô falando de falar qualquer coisa, mas de falar uma coisa coerente, de uma coisa pautada. Não é diferente? Sim. Eu disse, é isso. Fico encantada. Tu fica ali, a pessoa, ela sabe, ela entende, e é isso. A gente precisa ter pessoas... aí é exatamente isso que tu fala. Não mas pessoas competentes. Porque hoje tem uma cidade, agora não lembro se foi uma cidade ou um estado, estava ouvindo esses dias, que enfim, agora eu não lembro se foi estado, vou chegar no que eu quero chegar, que a pessoa só colocou secretários, enfim, a base, pessoas competentes. Tipo, a cidade saiu daqui, foi para outro nível. Por quê? Não há segredo nisso, né? Pessoas competentes. Então, assim, a gente precisa, e isso é uma das coisas que nós precisamos olhar hoje para os nossos políticos, para os nossos representantes. É isso que você sempre falou, Fábio. Não precisa ser meu amigo, tu precisa ser competente. Tu tem uma situação para te resolver. Como que tu vai resolver? Entende? Tu vai resolver pela emoção, tu vai resolver pela razão. Tu vai resolver por aquilo que é... Então, assim, isso é muito importante. E nós, como sociedade, a gente precisa olhar para isso. Hoje, a gente vive... E, assim, eu não posso votar porque a Fábio vota no Matheus. Entende? Eu não posso... porque meu pai falou, porque minha mãe votou. Não, peraí. Quem é a pessoa? O que tem, entende? Então, assim, isso a gente precisa ter um olhar. E enquanto a gente não tiver esse olhar, a política vai ser essa de sempre que a gente tá vivendo agora. Ah, dá preguiça? Eu confesso. Pode dar um zoom. Dá. Porque a gente vai ter ali 23 candidatos a vereador de cada partido. Já me perdi nas contas que eu sou péssima nisso. Quantidade de vereadores, né, de candidatos disponíveis. Ó, de candidatos na última eleição, teve em torno de 400. Então. Candidatos. Ah, eu vou entrar no perfil de 400 pessoas para olhar de tintim? Não. Mas, primeiro, entenda, a sua cabeça, os seus desejos para sua cidade, para o seu país, são mais de direita, mais de esquerda, mais de centrão. Ok, ali tu já cancelou. Sim, ali boa parte, né? Então, aí tu vai focar. Vou olhar os de esquerda, vou olhar os de direita, vou olhar os de centro, enfim, ok. Dentro desse número, ainda assim, tu vai ouvir alguma coisa. Tem horário político, né? Ouvi dizer que é obrigatório, inclusive. Então, vai passar na TV, vai passar no rádio. Tu vai ouvir alguma coisa. Aí tu vai dizer, nossa, mas eu gostei dessa pessoa. Faz sentido. Aí, amado, aí tu dá um Google, aí tu entra lá no perfil, aí dá um... pode mandar uma mensagem. Aí, lindão, quais são teus planos? Né? O que tu tá pretendendo pra essa cidade, pra esse país, sei lá. Essa interação, esse interesse que tu demonstra pros candidatos, demonstra o interesse que tu tem pela tua cidade, ou pelo teu estado, pelo teu país. Porque aquela coisa assim, tu coloca qualquer pessoa na tua casa? Não. Você não coloca. Então, assim, você pensa que quem administra as tuas finanças? É qualquer um? Não. Quem cuida do teu filho? É qualquer um? Não. Você não coloca ele em qualquer escola e tal. E aí você vai deixar qualquer um administrar a tua cidade, teu estado, teu país. Então, assim... Não faz sentido, Não faz sentido. Então, a gente precisa ter esse olhar, sabe? A gente precisa buscar e olhar. É muito importante, porque define a nossa vida, define as nossas leis, define se daqui a 4 anos a gente vai poder estar aqui, conversando aqui. Vai definir se a gente vai poder sair na rua. Entende? Então, assim, eu acho que ou às vezes as pessoas, elas não têm esse olhar, essa preocupação para isso. Só que vai chegar um dia que vai ser muito preocupante. Então, a gente precisa olhar agora.
Uhum. né? Eu percebo as pessoas imaturas demais, de forma geral, para isso. Elas tratam a política como criança, né? Então, ai, que chata, não quero. Ai, mãe, eu não quero tomar banho. Ai, eu nem suei hoje. É nesse mesmo grau que as pessoas, na sua maioria, ainda tratam a política. Ai, que saco. Ai, horário político. Ai, tem que ir lá votar. Isso aí. É obrigatório no Brasil? Prefiro pagar multa. É obrigatório no Brasil votar? É obrigatório. Mas, cara, se não fosse, eu estaria lá votando de qualquer jeito, porque é a minha voz, é a minha escolha. Ah, pode ser que a minha voz, a minha escolha não seja a da maioria e eu vou ter que entender que foi o outro candidato que ganhou? Ok, parte da democracia. Mas a minha parte eu fiz. Mas a minha parte eu fiz. Agora, entregar esse poder pra Milka, que é meu? Não. Isso aí. Não. É a mesma coisa de eu dizer, ai, Milka, tá tudo bem eu tá com esse vestido? Tu acha que tá bom? Ou eu preciso trocar? Preciso botar de manga comprida? Cara, o corpo é meu, o vestido é meu. Eu vou decidir isso. E assim, eu vou decidir os meus candidatos. Pode ser que vai ter um candidato que falou muito bem, que fez uma campanha linda e que ele não vai entregar aquilo que ele prometeu? Pode. E aí tu sabe o quê? O nome. Você sabe o Instagram. Aí você... Então, lembra no dia 8 que você falou da pauta lá? Já estamos há 2 anos. E nada. E nada. Tem data pra isso? E aí tu cobra, e tu faz o teu papel de cidadão, é isso aí. de eleitor, de lá cobrar. E aí? Prometeu e não vai cumprir? Vai cumprir, agora vai cumprir. Então, só reclamar não funciona. Não votar não funciona. Não saber em quem tu votou não funciona. E a gente volta para a mesma pauta, escola e família, né? Se eu não tô me botando no meu lugar enquanto eleitor, enquanto voz, eu tenho que calar a boca e não reclamar. E aceitar, né? E aceitar. Alguém escolheu por mim e tá tudo bem. E tu sabe que quando eu fiz 16 anos, a primeira coisa que eu queria fazer era meu título de eleitor. Eu também. Pra mim poder votar, né? E eu lembro que eu tava na escola e eu lembro que a escola fretou um ônibus e levou todo mundo pro cartório pra fazer o título. E, nossa, aquilo foi a coisa mais maravilhosa. E hoje você vê... Não, eu não vou votar só quando for obrigatório. Né? Então, porque isso já tá vendo uma questão cultural. Não, e olha só, eu votei, felizona, assim, que eu fui fazer meu título com 16. Não lembro se eu tinha 16 quando votei, mas eu fiz o título com 16. Votei errado, admito. Meu primeiro voto foi errado, mas... Não foi bom. E a partir dali eu passei a me interessar cada vez mais para entender sobre essa dinâmica política. Eu sou uma entendedora de política? Não. Eu sou uma curiosa. Eu leio alguma coisa aqui, escuto outra coisa ali. Tenho amigos, amigas que são conhecedores de política, e aí, então, sobre tal coisa, e aí eu vou ouvindo, né? Mas eu não me considero alguém que entenda, de fato, de política, mas gosto. Tenho um prazer de ouvir, né, os políticos ali falando, defendendo seus pontos, debates, enfim. E fazendo leitura de facial, né, tá decoradinho, mas não foi real. Ó, ali falou com coração, ali falou bonito, ali realmente... Botou verdade, né? Isso. É algo que eu... É humano. Que eu gosto de fazer. Porque quando eu decidi entrar na política, eu decidi entrar na política para poder construir e ajudar. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, qual é a maior alegria que tu consegue descrever, enfim. E eu falei para ela, o que eu consigo ver quando eu consigo auxiliar uma família, quando eu vejo uma cidade recebendo recurso que não tinha, quando uma comunidade consegue ser atendida,
Falei, é isso, essa é a minha motivação da política. Porque a política, sem servir uma comunidade, ela não é política. Não tem Entende? serventia. Ela não tem serventia, porque a política, ela é feita para servir as pessoas, não a si próprio. Né? E enquanto a gente olhar para políticos que estão ali apenas para servir a si próprio, a gente não vai ver construção. Porque a política é renúncia do político para abertura de projetos. Né? Porque às vezes você vai precisar renunciar você para algo maior. Então, é isso que a gente precisa entender e buscar. Então, assim, é uma construção de todos os dias e é uma coisa que a gente precisa falar todos os dias, porque as pessoas precisam entender. Que é isso, tu não precisa ser o melhor de todos, mas você precisa se posicionar. Hoje, a falta de posicionamento pode gerar consequências terríveis. É o que eu te falei ali nos bastidores que me incomoda, né? As pessoas de forma geral na vida, né? Que não sabem para onde vão, não sabem... Qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve. Então, isso, e não pode. Isso pra mim tu tem que ter. É uma red flag. E eu penso assim, ó, tu tem que ter um posicionamento. O meu posicionamento vai te agradar ou não. E se ele não te agradar, tá tudo bem, entende? Agora, eu vou encontrar várias pessoas que eu vou agradar e que vão estar junto comigo. Então, agora, no momento que você não é... Porque às vezes as pessoas, elas não se posicionam porque o posicionamento dela vai automaticamente tirar algumas pessoas de perto dela, né? Só que aí você prefere ser uma pessoa posicionada ou uma pessoa sem posição nenhuma, sem voz? Eu sou posicionada. Né? Então, assim, qualquer coisa que tu se posicione, eu sempre tenho uma frase que eu carrego comigo, né? Sempre há 2 caminhos, mas só tem uma decisão. Então, tu precisa escolher. E eu não posso escolher por ti, é você. Então, no momento que você escolher vai acreditando naquilo ali e defendendo aquilo ali. Pode ser que lá no meio do caminho você pense e falou, poxa, não foi. E ok? Ok, Vai de mas novo. eu escolhi, entende? Então, isso é importante. Eu escolhi, eu votei. Nem todas as pessoas que eu votei fizeram que eu, né? O que tu acreditava. O que eu acreditava. Algumas coisas, sim, show de bola, outras, né? E eu sempre falo isso, eu falo, votei isso... Eu não concordo, isso eu não gosto, mas deixando claro. E é isso, a gente precisa ter essa clareza. E falar. E é isso, não precisa ser meu amigo, né? Antes eu escolher um amigo íntimo que tá ali, mas não vai fazer, eu preciso escolher alguém competente. Tu escolhe quem para administrar a tua empresa? Teu amigo ou uma pessoa competente? Não, uma pessoa competente. Entende? Então é a mesma coisa, a gente precisa ter esse olhar. Tu quer um neurocirurgião para fazer uma cirurgia delicadíssima no teu cérebro, na tua medula, sei lá. Tu vai escolher o teu brother que joga um futebolzinho contigo e toma uns goró junto, ou tu realmente vai buscar aquela referência em neuro? É isso aí. Né? Então, as escolhas que a gente faz para nossa casa, o mesmo critério, a gente deveria usar esse mesmo critério para escolher os nossos candidatos. Exatamente. Fica a dica, gente. Ano que vem tem eleições. Ano que vem não, 26. O ano que vem. Não, que já é esse ano. Que já é esse ano. Gente, já. 26. Agora. Então, para você que já tá interessada nesse assunto, você quer que eu traga mais Milka aqui pra gente ser cancelado? Escreve política aqui embaixo. Isso aí. Eu gosto disso. Dar uns chacoalhões assim nas pessoas para que elas acordem e assumam o seu lugar, assumam o seu poder na sua vida, né? Então, para de reclamar aí do teu sofá, de xingar o cara que tá falando no rádio, ou de culpabilizar, seja quem for, pela tragédia da sua vida. Levante sua bundinha. Vá pra vida. Vá fazer o seu papel. Faça as suas escolhas. E a gente precisa ter um olhar. Agora, a gente falando, lembrei de alguma pessoa disse assim pra mim, Milka, tu é tão boa. Eu gosto tanto de ti. A pessoa disse, tu é tão correta que a política não é o teu lugar. E eu disse pra ela, quem te disse? Tu já não parou pra pensar que uma pessoa boa, uma pessoa correta, dentro da política, pode
mudar alguma coisa. É Às por- vezes, mesmo que É por seja mais pequeno, pessoas boas e corretas. né? Eu disse porque enquanto existe uma pessoa corrupta e de mau caráter, você tira uma pessoa corrupta e de mau caráter, você coloca uma pessoa de caráter e de princípio, você não acha que já tem alguma mudança? Uhum. Então, a questão não é o ambiente, a questão é a pessoa. Porque se a pessoa, ela é uma pessoa correta e de princípio, ela vai ser correta e de princípio em qualquer ambiente que ela estiver. Uhum. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? E a pessoa falou, nunca tinha pensado nisso. Porque a pessoa, se ela entrou na política e ela se corrompeu, é porque ela sempre foi assim. Ela só não teve uma oportunidade antes, né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Pessoas de princípios e de valores, elas vão ser em qualquer lugar. E é nos lugares mais importantes, é nos lugares de decisões que essas pessoas precisam estar. Eu amei a nossa conversa. Eu também. Mas, então você já sabe, né? Escreve política aqui embaixo, que a gente aprofunda ainda mais. Eu Isso queria aí. saber mais pautas ali sobre mulher na política, enfim. Então, se você quer, você comenta aqui embaixo política, que aí eu me comprometo em trazer ela aqui mais vezes. Isso aí. E eu verei com certeza. Onde o pessoal te encontra? Meu Instagram é milka_julianotti. Muito Me bem. siga nas redes. Se você ainda não tá me seguindo, @fabielle com 2 Bs, MB, @papoevinho.rs, ou no YouTube, episódios completos, toda quinta-feira, 20 horas. Papo e Vinho Podcast, curta, comenta, compartilha, te inscreve nesse canal. É isso aí. Mova-se, faça algo de útil para a sua vida e me ajude a levar conteúdo de qualidade aí para mais e mais casas, mais e mais famílias. Com um bate-papo maravilhoso. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua política. Ai, A gente segue daqui, quinta-feira, 20 horas, a gente se encontra. é isso aí.